Todo homem de Deus precisa de oração. Sabe o que é orar? O que é rezar? Sabe o sentimento que nós temos pelo nosso pai, pela nossa mãe? Se você a gente mais ama nesse mundo, a oração assim, é como se você estivesse rezando pelo teu pai e pela tua mãe. E ainda tem um efeito, porque é uma oração de amor. Estenda as suas mãos. Agora reza com todo o amor no teu coração, para que o Pai hoje possa realmente estar com o coração disponível àquilo que Deus tem para nós. E que a Virgem Maria possa mover o céu e a terra, pedindo ao Filho dela que nós precisamos do bom vinho, do melhor vinho, que só vem com a voz de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Posso se sentar. Uma alegria estar com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Padre José Eduardo. Eu sou sacerdote da Diocese de Osasco, em São Paulo, aqui no estado de São Paulo. Sou pároco da Paróquia São Domingos, em São Paulo. E também ando um pouquinho aí do mundo afora para pregar um pouco. Tenho um trabalho nas redes sociais. Aliás, se você não me segue aí no Instagram. O Instagram é PE José Eduardo. PE José Eduardo. E assim você também acompanha os conteúdos que eu coloco todo dia. Sempre tem um trechinho, sempre tem um reels, sempre tem uma foto. Muito bem. Eu queria começar essa pregação no capítulo 5 do profeta Isaías. Lá no capítulo 1, no versículo 8. Isaías 5, 8. Assim diz o profeta: ai de vós, que ajuntais casa a casa, e que acrescentais campo a campo, até que não haja mais lugar, e que sejais os únicos proprietários da terra. Os meus ouvidos ouviram ainda este juramento do Senhor dos Exércitos: grande número de casas, eu juro, será devastado, grandes e magníficas herdades ficarão desabitadas. 10 engenhas de vinha não produzirão mais que um bato, e um homem de semente não dará mais que um efá. Ai daqueles que desde a manhã procuram uma bebida, que se retardam à noite nas excitações do vinho, amantes da cítara e da harpa, do tamborim e da flauta, e do vinho em seus banquetes. Mas para as obras do Senhor não tem um olhar sequer, e não enxergam a obra de suas mãos. Por causa disso, meu povo será desterrado sem nada pressentir. Sua nobreza será atenazada pela fome, e a multidão mirrada pela sede. Por isso a morada dos mortos se alargará, e abrirá desmesuradamente a boca. O esplendor de Sião, e sua multidão barulhenta, seu alvoroço e sua alegria desaparecerão dela. O homem será curvado, os grandes serão humilhados, os olhares altivos serão abatidos. O Senhor dos Exércitos triunfará no juízo. O Deus Santo se mostrará como tal, fazendo justiça. Os cordeiros serão apacentados nesses lugares como em suas pastagens, e sobre as ruínas pastarão os cabritos. Ai daqueles que arrastam a correção com as cordas da indisciplina, e a pena do pecado com os tirantes de um carro. Ai daqueles que dizem que ele se havia, que
que faça já sua obra, a fim de que a vejamos, que o plano dos santos de Israel se execute para que o conheçamos. Ai daqueles que chamam o mal bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio juízo. Ai daqueles que põem sua bravura em beber vinho e sua coragem em misturar licores. Ai daqueles que por uma dádiva absolvem o culpado e negam justiça àquele que tem o direito ao seu lado. Por isso, assim como a palhoça é devorada por uma língua de fogo, e como a palha é consumida pela chama, assim a raiz deles sucumbirá na podridão, e sua flor voará como a poeira, porque repudiaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. O que esse trecho está falando? O que o profeta Isaías está observando na sua geração? Em primeiro lugar, ele olha e ele vê pessoas que praticam a desonestidade, pessoas que pegam o que não é delas, pessoas que passam a perna nos outros, pessoas que querem ampliar as suas posses de uma maneira tão desmedida que já não conseguem mais enxergar aquilo que é delas, segundo a justiça. Isaías está olhando para uma geração que quer ter de maneira completamente desmedida. Isso parece muito com a nossa geração. A nossa geração é uma geração de pessoas que, lamentavelmente, padece de um egoísmo impressionante. Esses dias, uma pessoa me falava, ela vem do mundo das artes, ela é uma cantora, uma musicista, multi-instrumentista, e ela me dizia o quanto ela fica escandalizada com o fato de que as pessoas passam a perna umas nas outras de maneira totalmente tranquila, porque elas pensam: eu tenho um sonho, e por causa do meu sonho eu não preciso ter moral. Não existem limites que me impeçam de alcançar os meus objetivos na vida. E de fato as pessoas são assim. Qualquer empresa que você entrar, você vai encontrar pessoas que estão dispostas para poderem crescer, para poderem progredir, a fazer de tudo, pisar no seu pescoço, a te difamar, a serem falsas com você, unicamente porque elas querem chegar ao seu alvo, querem atingir a sua meta. Eu tenho muitas vezes visto pessoas, por exemplo, que se apaixonam por alguém comprometido e que não se importam com o fato de que estão destruindo uma família, um relacionamento, uma história. Por quê? Elas conseguem enxergar tão somente os seus próprios sentimentos. Depois o profeta continua: ai daqueles que desde manhã procuram bebida, são amantes da cítara, da harpa, do tamborim, da flauta, do vinho de seus banquetes. Ele está descrevendo as baladas da época. Ele está falando de uma geração que quer curtir, que se preocupa apenas
apenas em aproveitar o momento e todas as possibilidades que oferece. E do mesmo jeito, trazendo nos nossos dias o que nós vemos, é de fato um conjunto de pessoas que decidiu não levar a vida a sério. Decidiu passar o tempo todo na joelha, perdeu o seu tempo com futilidades, e o nosso tempo é tão curto. A geração que nós vivemos não percebe isso. A juventude passa tão rápido, e as oportunidades que nós tínhamos de nos melhorar, de adquirir conhecimento, de nos tornarmos verdadeiramente pessoas profundas, elas vão ficando para trás. As nossas forças diminuem, as ocasiões que nós temos são tão limitadas. Mas quantas vezes nós nos perdemos tempo? Nós perdemos tempo com distrações desnecessárias. Às vezes eu fico bem admirado, meus queridos, porque hoje nós temos um acesso tão fácil àquilo que era mais difícil em outros tempos. Por exemplo, para uma pessoa acessar um conteúdo imoral, imagens, vídeos, há 20 anos atrás, ela precisava partir para a clandestinidade, era muito complicado. Ela tinha que se expor. Hoje, tudo está praticamente ao alcance do pensamento. E às vezes você não precisa nem ir atrás. Isso mesmo chega até você. Antigamente, por exemplo, era muito difícil o acesso a bebidas alcoólicas de alta densidade. Era muito difícil, por exemplo, alguém ter um whisky em casa, ou beber vodka, por exemplo. Era difícil, era muito caro. E eu estou realmente admirado, não sei se aqui está assim também, mas hoje eu vejo por todo canto essas lojas que glamorizam o álcool. Isso se tornou extremamente fácil. E beber moderadamente se tornou algo comum, até banal. Jovens, por exemplo, que fazem o consumo de bebidas que sobem a consciência, ou mesmo a banalização do uso de drogas. Isso tem acontecido com tanta frequência. O profeta diz: a morada dos mortos se alargará e abrirá desmesuradamente a boca. Isso também é verdade. O número de pessoas que morrem em idade precoce, que morrem com 20, com 25 anos, o número de jovens que perdem a vida aumentou muito. No meio da violência das cidades, no meio dos excessos, pessoas que adquirem mesmo enfermidades incuráveis. Mas depois ele continua: ai daqueles que arrastam a correção com as cordas da indisciplina. Ele está falando dos líderes. Dos líderes que, ao invés de estimularem o povo para a prática do bem, de estimularem o povo para a virtude, eles estimulam o povo para o pecado. Colocam, por exemplo, na televisão contra testemunhos, gente com a vida completamente pervertida, com uma imoralidade saliente em suas palavras, em seus gestos. A
bastante tempo já não assisto mais televisão. Por quê? Porque a banalização do mal na televisão é muito grande. Em qualquer programa de entrevista você encontra pessoas completamente pervertidas falando dos absurdos que elas fazem, uma espécie de glorificação do pecado, tornando aquilo que é horrível, gracioso, humorístico, para derrubar as nossas resistências psicológicas e entrar em nós de maneira que nós consideramos como normal, corriqueiro, ordinário, comum, aquilo que não é bom, não é legal, não é edificante, não faz bem para a nossa alma, não nos leva para a felicidade. Os líderes das nações ostentam atualmente o pecado na sua cara pelos meios de comunicação. Eu fico realmente bastante preocupado quando, por exemplo, eu abro o TikTok e eu vejo jovens de 13 anos falando sobre sexualidade com a naturalidade com que pessoas adultas jamais teriam coragem de falar. E que falam, por exemplo, sobre experiências sexuais ou identidade de gênero de uma maneira extremamente simples e flexível. Se alguém pergunta: qual é o seu nome? Meu nome é fulano. Quantos anos você tem? Eu tenho 13. Qual a sua sexualidade? Eu sou isso, aquilo, outro, e começa a abrir um cardápio de opções que, francamente, eu, quando tinha 13 anos de idade, eu mal conseguia entender o que eu queria. Eu não tinha discernimento suficiente para saber exatamente o que eu iria fazer da minha vida. Porque alguém já sabe a sua identidade de uma maneira tão definida. Isso tudo está sendo jogado na sua cara. Eles estão querendo te enquadrar. Eles estão nos arrastando com as cordas da indisciplina. Ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz, a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo, amargo o que é doce. Isso são todos aqueles que têm discursos que transfiguram o pecado em santidade. É tão comum ver isso hoje em dia. Eu não sei se vocês percebem isso, como as pessoas utilizam palavras bonitas para falar de coisas feias. Elas romantizam coisas que são extremamente danosas. Em qualquer filme que você assistir, por exemplo, estará exposto diante da sua sensibilidade a algum tipo de relacionamento humanamente desaconselhável, mas que ali é pintado com uma carga de tintas tão dramática que te parece bem, que te parece bonito, honesto, que faz você sentir uma identificação empática com aquilo que você está vendo. Nós estamos sendo induzidos a isso o tempo todo, sem mesmo nós nos darmos conta disso. Então aparecem os discursos ideológicos que vêm nos convencer de que o Evangelho é retrógrado, que é intolerante, que a lei de Deus é extremamente repressiva, que ela nos leva na contramão da nossa felicidade, do nosso bem, daquilo que nos convém, de que as proibições da Escritura são todas elas autoritárias, construções históricas feitas por pessoas de outras sociedades que tinham uma mentalidade diferente da nossa. Então começam a nos convencer de que o mal é bom, que o mal não é mal.
jeito diferente de ver as coisas. E que o bem também não é tão bom assim, porque o bem, na verdade, não passa de um tipo de imposição autoritária que nos quer expropriar da nossa liberdade. O profeta Isaías está descrevendo um cenário muito parecido com o nosso. Ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio juízo. Você já ouviu falar desses filósofos de YouTube, desses psicólogos de redes sociais, dos coaches modernos, que querem o tempo todo parecer eloquentes diante da sua inteligência e que ridicularizam as suas crenças, aquilo que você aprendeu na palavra, porque são sábios aos seus próprios olhos. E que se servem de falácias, de argumentos falsos para convencerem você de que aquilo que eles pregam é sensato, é lúcido, é bom. Isso que está acontecendo. Isso tudo é atual. Isso tudo realmente sucede diante dos nossos olhos, dia após dia. Nós estamos sendo confrontados com esse quadro a todo momento. E São Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 4, algo que nós lemos na missa de hoje, a primeira leitura da missa de hoje, e que nós não podemos perder de vista. Ele diz, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo, até que todos tenhamos chegado à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até atingirmos o estado de homem feito, a estatura da maturidade de Cristo, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores, mas pela prática sincera da caridade cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. É por ele que todo o corpo, coordenado por conexões que estão ao seu dispor, trabalhando cada um conforme a atividade que lhe é própria, efetua esse crescimento visando a sua plena edificação na caridade. O que São Paulo está explicando aqui, ele está falando da igreja, é que a igreja existe e nela existem dons ministeriais, a uns ele constitui como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Para que você cresça, para que você se torne adulto, para que você chegue à unidade da fé. E ele chama de unidade do conhecimento do Filho de Deus. A palavra grega que aparece aqui é a palavra epignosis. O que significa epignosis? Literalmente, o supra-conhecimento do Filho de Deus. Supra-conhecimento do Filho de Deus significa, na linguagem cristã, para que você chegue à contemplação. Então ele está dizendo que a igreja existe para pegar nós que somos crianças, estamos lançados no meio desse mundo corrompido, depravado, imoral, desordenado, desordeiro, bagunçado, inconsciente, cheio de aversão a tudo aquilo que é bom e honesto. Ela existe para nos pegar e para nos educar, para que nós sejamos colocados dentro das cordas da disciplina, a
a fé significa a unidade da adesão completa da nossa vida à verdade de Cristo. Para quê? Para que nós conheçamos de verdade, para que nós cheguemos a epignosis, para que nós cheguemos ao supraconhecimento, para que nós cheguemos à contemplação. Justamente, continua ele, para que nós não sejamos levados de um lado para outro, para que nós não andemos ao capricho da malignidade dos homens e dos seus artifícios enganadores. Ou seja, meu querido jovem, você está aqui, Deus quer que você pare de andar de acordo com as modas que estão em voga nos dias de hoje. Deus não quer que você seja como uma pessoa inconsciente, uma pessoa insensata, uma pessoa que não tem solidez, consistência interior. Deus não quer que você seja como uma folha jogada ao vento e que fique levado na maré dos acontecimentos históricos. Ele não quer que você seja um idiota que fique escutando aquilo que todo mundo escuta, assistindo aquilo que todo mundo assiste, vestindo aquilo que todo mundo veste, falando o que todo mundo fala, curtindo o que todo mundo curte. Deus não quer que você seja levado pelo fluxo dos acontecimentos, tais como eles estão se dando. Ele quer que você chegue ao conhecimento verdadeiro dele. Ele quer que o seu homem interior se levante sobre a maré de todo o lamaçal do mundo moderno e de qualquer estado de coisas, de qualquer era do mundo presente. Que você se levante sobre isso, que você se insurja contra isso, e que no conhecimento do Filho de Deus, na contemplação de quem Ele é, você diga: eu não sou mais criança. Deus me concedeu o estatuto da maturidade de Cristo para que eu cresça na união com Ele, pelo amor, pela verdadeira sintonia com quem Ele é. E o que eu vejo hoje? O que eu vejo hoje são cristãos que, ao invés de viverem assim, o que eles estão vivendo? Eles estão vivendo exatamente a mesma coisa que o mundo vive. Eles são exatamente como as pessoas daí de fora são, mas apenas como um verniz do Evangelho. O que eu tenho visto hoje é uma geração de cristãos mundanos, extremamente mundanos, de cristãos que não querem ter a Cristo como Senhor, querem tê-lo apenas como Salvador. Então dizem: eu creio em Jesus, eu creio na graça de Jesus, é Jesus que me salva, é Jesus que me aceita, é Jesus que me acolhe, é Jesus que me recebe na sua comunhão, é Jesus que me entende. Ok, é verdade, só que Ele não é apenas o meu Salvador, Ele também é o meu Senhor, é meu querido, Ele é meu Senhor. Ou seja, eu tenho que aprender com Ele. Eu tenho que ser formado até atingir a maturidade de Cristo, como diz São Paulo aqui, a estatura de Cristo. Eu tenho que ser formado por Ele. Ou seja, o meu padrão não são os influenciadores digitais. O meu padrão é o Evangelho. O meu único influenciador é Cristo. Aquele que realmente tem influência sobre o meu caráter é Cristo, que age em mim na pessoa do seu Espírito. Eu preciso que o Evangelho desperte em mim esse senso crítico, verdadeiramente crítico, segundo os padrões da palavra, para não ser um ouvinte passivo, alguém que está recebendo tudo que vem de fora de uma maneira inteiramente aberta. Não, eu não estou aberto. Eu sou extremamente criterioso, desconfiado, completamente analítico,
de tudo aquilo que não vem de Deus, da sua palavra, na tradição da Santa Igreja. Aquilo que está fora disso, olha, me escuta, pode ser muito legal, pode estar na moda, pode estar nos trend topics do Twitter, para mim não passa de lixo. Não vejo isso não. Eu considero tudo como perda, como lixo, como esterco, como daninho, ao oposto da minha soberana vocação que tem em Cristo Jesus. Eu dou as costas para trás disso tudo. Eu olho em outra direção. A carta de Judas é uma carta tão curtinha. No Novo Testamento não tem nem versículo, capítulo sobre versículo. Ele fala disso. Ele diz, versículo 3: caríssimos, estamos muito preocupados em nos escrever a respeito da nossa comum salvação. Senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a pelejar pela fé, confiada de uma vez para sempre aos santos, a lutar pela fé. Pega essa ideia. Eu tenho que lutar pela minha fé. Eu tenho que lutar pela minha fé. Lutar pela minha fé é o quê? Eu tenho que lutar para que eu não perca o conhecimento de Cristo intimamente em mim. Eu tenho que lutar para que a minha vida esteja apoiada inteiramente sobre Cristo e sobre mais ninguém, sobre mais nada. Eu preciso lutar pela fé. Entenda isso, meu querido. Nós temos que lutar. Nesse mundo corrompido, nós precisamos lutar pela fé. Mas ele explica por quê. Pois certos homens simples se introduziram furtivamente entre nós, os quais desde muito tempo estão destinados para este julgamento. Eles transformam em dissolução a graça de nosso Deus e negam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. Eles transformam em dissolução. O que significa isso? Eles dissolvem a graça. Uau! É possível isso? É possível alguém receber e dissolver a graça? São Paulo diz: eu vos exorto, pois a não receber em vão a graça de Deus. O que é receber em vão a graça de Deus? O que é dissolver a graça? Ele explica: é não confessar Jesus Cristo como nosso único mestre e Kyrios, mestre e Senhor. Em grego isso se diz didaskaron e Kyrios, como nosso único mestre e como nosso único Senhor. Então, se eu digo, eu creio na graça, mas eu posso fazer o que eu quiser. Eu creio na graça, então eu posso fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer. Eu não tenho Cristo como meu mestre. Eu não tenho Cristo como meu Senhor. Então a graça de Deus em mim é dissolvida. Ela é inútil, ela é vã, ela não pode fazer nada em mim. Só que ele descreve esses homens. Versículo 12: esses fazem escândalos nos vossos águas, banqueteiam-se convosco despudoradamente e se saciam a si mesmos. Note que analogias interessantes ele utiliza. São nuvens sem água que os ventos levam, árvores de fim de outono, sem fruto, 2 vezes mortas, desenraizadas, desarraigadas, ondas furiosas do mar que arrojam as espumas da sua torpeza, estrelas errantes para as quais está reservada a escuridão das trevas para toda a eternidade. Judas está explicando aqui como são esses perdidos que estavam no meio da igreja. Ele diz: olha, essa gente é nuvem sem ar. O que é uma nuvem sem ar? Não tem conteúdo, ela é levinha, ela é soprada para qualquer lado. Qualquer vento de doutrina arrasta ele daqui para lá. Ele vai de acordo com a moda. São árvores de fim de outono. O que é árvores de fim de outono? Já está chegando no inverno. Elas perderam até as folhas. Elas estão mortas.
estão secas, é gente seca, é gente em quem a palavra de Deus não vibra, em quem não tem fogo, são pessoas que não têm calor interno, não têm vida, ondas furiosas do mar, que arrojam as espumas da sua torpeza, ou seja, eles têm uma força de ondas, aquela força da revolta, eles são indomáveis, são incontroláveis, mas só tem espuma, é só espuma, não são nada, não tem nada além de espuma, estrelas errantes, o tempo todo caem aqui, caem acolá, tem arroubos momentâneos, instantâneos, são de momento. Mas ele diz, versículo 17: mas vós, caríssimos, vós, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam: no fim dos tempos virão impostores que viverão segundo as suas ímpias paixões, homens que semeiam na discórdia, homens sensuais que não têm o espírito. Mais o versículo 20: mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé, orai no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que ele está dizendo? Edificai-vos sobre o fundamento da vossa fé santíssima. A melhor tradução seria orando no Espírito. Ou seja, se joguem na oração do Espírito, orem no Espírito Santo, se entreguem verdadeiramente no Espírito Santo, mergulhem no Espírito Santo, façam com que a vida de vocês entre nessa escola diária do aprendizado segundo a oração do Espírito, que edifica o nosso homem interior, a fim de que ele fique sensível sobrenaturalmente à sua ação. Orem no Espírito, sejam edificados na fé, não se movam pelo que vocês ouvem, não se movam pelo que vocês veem, não se movam pelo que vocês tocam, se movam pelo que vocês creem. Aprendam a abrir a janela do vosso espírito para uma realidade sobrenatural, como diz São Paulo em Efésios 1:8, que ele abra os olhos do vosso coração, que ele abra os olhos do vosso coração, ou seja, pela oração. Se entreguem de tal modo à fé que vocês descubram essas realidades sobrenaturais. Então, quando vocês descobrirem essas realidades sobrenaturais, vocês vão sair de Isaías capítulo 5 e vão entrar aonde? Vai comigo, Isaías capítulo 6. Versículo 1: no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. Antes do capítulo 5, ele viu o quê? Um mundo corrompido, um mundo em desordem, um mundo em desgraça. Mas Isaías era um profeta de Deus. Isaías era um homem que não andava segundo a carne, era um homem que era sensível ao Senhor, era um homem que falava com Deus. Ele não era uma nuvem sem água, ele não era uma estrela errante, ele não era uma onda furiosa do mar, ele não era uma árvore no fim de outono, não, ele era homem de Deus. Então ele diz: eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. Deus está no seu trono e dele não se ausenta. Aconteça o que aconteceu no mundo, ele reina gloriosa e soberanamente no seu trono. Aconteça o que acontecer, ninguém pode derrubar Deus do seu trono. Não existe golpe de Estado contra o Altíssimo, não existe golpe eleitoral contra aquele que rege os céus e a terra. Ele é Deus, ele reina, e ele está sentado no seu alto e sublime trono. Ele diz
tinham um templo. É por isso que você não pode sair do templo. É por isso que você tem que buscar o templo de Deus, a igreja, sim, é verdade. Mas também, sem esquecer do que São Paulo, não sabeis que sois o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós. Você é o templo. O Espírito de Deus está em você. Para onde você está levando esse templo? Eu não profano meu templo. Eu não levo meu templo a qualquer lugar. Eu sou o templo de Deus. Eu sou um santuário ambulante da presença de Deus. E quando eu vivo com os olhos fixos nele, as franjas, as orlas da sua veste me envolvem completamente. Ou seja, eu estou cheio da presença dele. Eu estou completamente tomado por ele. Eu estou vivamente tomado pela consistência da sua glória. E continua ele. Os serafins se mantinham junto dele. A palavra serafim no hebraico significa os ardentes. São aqueles anjos que queimam de fogo. Só pode estar junto de Deus quem está queimando de fogo por ele. Só pode estar junto de Deus aquele que está ardendo de comunhão com ele. Não posso ser morno. Eu não posso ser tibio. Eu tenho que estar cheio de fervor. Eu tenho que estar cheio de devoção. Eu tenho que estar cheio de amor. Eu tenho que estar cheio de graça. Meu coração tem que estar ardendo. Tem que haver um incêndio dentro do meu coração. Cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas voava a face, com o outro cobria os pés e com o terceiro voava. Ou seja, eles estavam totalmente cobertos diante da glória de Deus. Significa o quê? Significa o seguinte, querido: eu não posso perder a reverência por quem Ele é. Eu não posso ser leviano com o Senhor. Eu não posso ser alguém que não tem respeito, alguém que é banal, alguém que trata o Senhor de uma maneira frívola. Eu tenho que ter reverência, meu coração tem que estar quebrantado. Mesmo os serafins mais altos, eles não ousam olhar face a face, eles não descobrem os seus pés. Ou seja, eles não se consideram como que caminha em justiça diante dele. Sim, eles voam, mas eles conservam a sua reverência diante daquele que é. Suas vozes revezavam, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. Como é possível isso? Eles dizem Kadosh, 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 em hebraico: Santo, Santo, Santo é Yahvé Tsevaot, é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Mas peraí, Isaías, você não tinha dito agora que a terra estava cheia de imundícia, de injustiça, de pecado, de gente que rouba, de gente que bebe vinho, de gente que chama o mal de bem, o bem de mal, de gente que aprova o pecado e o apresenta como modelo? Isaías, você não estava dizendo que esse mundo está corrompido, depravado, que a história está indo para o buraco, que todas as coisas estão indo para a morte, porque a morada dos mortos está largando a sua boca? Isaías, você não disse isso? Sim, ele disse. Só que acontece o seguinte: ele entendeu que quando você entra na fé, os olhos do seu coração se abrem e você entra numa nova dimensão. E nessa nova dimensão você percebe que aconteça o que acontecer aqui embaixo, o céu e a terra estão cheios da glória de Deus. Eu adoro o tempo todo. Por isso que a adoração é o meu jeito de viver. A adoração não é algo que eu faço, a adoração é quem eu sou. O meu ser inteiro grita na presença dele. A minha existência inteira está o tempo todo olhando como soberano, olhando como aquele que está acima de tudo. O meu ser se abre, eu digo: Tu és santo, Tu és grande, Tu és digno de louvor, de toda a honra, de toda a glória. Tu és Deus sobre os céus e sobre a terra. Ninguém pode resistir à Tua palavra. A Tua mão poderosa está criando todas as coisas. Tu és soberano. Tu és Senhor sobre
coração, grandioso é o Senhor. Quando eu olho para quem Deus é, eu paro de me impressionar com as coisas que estão acontecendo. Quando eu olho para quem Deus é, eu deixo de me mover pelas notícias dos jornais. Os jornais estão em Isaías capítulo 5, mas meu espírito está em Isaías capítulo 6. Os sites da internet estão em Isaías capítulo 5, mas a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque Ele viu a pequenez do seu servo. Desde agora as gerações vão te chamar de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, o seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração, de geração em geração, de geração em geração. É misericórdia que chega de geração em geração sobre todos os que o temem, os que o respeitam, os que o adoram, porque o seu nome é santo. Ele demonstrou o poder, a força do seu braço. Ele despeça os orgulhosos, Ele derruba os poderosos dos tronos, Ele levanta os humildes, Ele enche de bens os famintos, Ele dá para esses que não têm grande fartura, enquanto manda embora de mãos vazias aqueles que são ricos. É Ele que faz tudo isso. Ele se lembra de Israel, Ele se lembra do seu povo, Ele se lembra da misericórdia para conosco. Graça e misericórdia nos acompanham todos os dias da nossa vida. Maria Santíssima era uma mulher que vivia em Isaías capítulo 6. E porque ela vivia em Isaías capítulo 6, como seu jeito de viver era de quem vivia na atmosfera de Isaías capítulo 6, ela pôde entrar em Isaías capítulo 7. Isaías 7,14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, Deus conosco. Queridos, Deus está com você. O nome dele é Emanuel, Ele está conosco. A sua igreja não está abandonada na terra. Haverá muitas trevas no mundo, sim. As trevas do mundo estão aumentando, sim. O mundo está indo no caminho da destruição, sim. O mundo está indo no caminho do pecado, sim. Existe verdadeiramente escuridão sobre a terra, sim. Mas para aqueles que querem, há muita luz dentro daquilo que Deus chama de igreja. Nós podemos ser este lugar em que a luz do Senhor brilha, em que a palavra do Senhor é viva, em que a presença do Senhor é manifesta, em que o coração do Senhor é compreendido. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. O nosso destino não é igual ao destino do mundo. O nosso destino está selado pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício da cruz, e nós sabemos que pelo amor que Ele derramou em nossos corações pelo Espírito Santo, pelo fervor que Ele acende em nós dia após dia, nós já temos um penhor e a garantia, porque a esperança não decepciona, diz Paulo, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Entre em Isaías capítulo 6. Entre em Isaías capítulo 6. É Deus que nos está conduzindo. É verdade, os homens olham para nós e dizem: não, isso daí já era. Isso daí já foi, não vai dar certo para ele. Isso daí está fadado ao fracasso, terminou, fim de linha. E às vezes você está numa situação que você diz: meu Deus, realmente eu estou parado, estou no ostracismo. Parece que as coisas não estão funcionando para mim. Fique em paz, fica tranquilo. Você está sendo guardado para o momento apropriado. A providência de Deus não falha. Ele tem os homens dele para cada momento. Ele tem aqueles que são dele, que servem aos seus propósitos no momento justo, na hora oportuna. Não se cochile.
angustia, não se desespera, não se impressiona com nada que está acontecendo. Nada. Porque